Então, bom dia e boa tarde, dependendo de onde estejam. Nessa sessão de abertura desse workshop, é uma honra e uma renovada alegria recebê-los. Agradeço a presença da doutora Eva Müller, diretora-geral do Ministério da Agricultura da Alemanha, do secretário de Agricultura, Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwank, do secretário de Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação, secretário Marcelo Morales, do presidente da FINEP, o general Valdemar Magno Neto. Essa é a quarta vez que nós temos a honra e o privilégio de receber uma delegação de bioeconomia da Alemanha e é a terceira vez que realizamos um workshop, o German Brazilian Bioeconomy Workshop. O fato de ser um Green Rio online tem um significado especial, por dois motivos. Primeiro, porque nós não desistimos de fazer esse evento, esse encontro, a despeito da pandemia. E eu preciso dizer que essa foi uma decisão bilateral. Quando nós tomamos essa decisão, nós tivemos imediatamente o apoio da doutora Eva Müller, a quem eu quero agradecer esse voto de confiança nesse desafio. E preciso agradecer também o voto de confiança que nós recebemos do secretário Fernando Schwank, do secretário Marcelo Morales e também do presidente da FINEP, general Magno Neto, em nome de quem eu agradeço a todos que apoiaram esse desafio de fazer 2 dias de evento com 52 palestrantes. É um grande desafio, mas se não fosse o apoio de vocês, nós não estaríamos aqui hoje. O segundo motivo de ser um evento especial é a resiliência, é o compromisso com a continuidade. O fato de nós estarmos aqui lançando um edital, uma parceria bilateral Brasil-Alemanha, tem muito a ver com o compromisso da continuidade, porque vários dos temas que serão abordados aqui, inclusive os 2 temas do edital, foram contemplados no Green Rio 2018, quando houve um encontro de pesquisadores brasileiros e alemães que trataram exatamente de biomassa, plantas medicinais e aromáticas e também saúde do solo e proteção das abelhas. Então, o fato de haver essa continuidade manda uma mensagem que mais do que nunca nós estamos precisando, que é a mensagem da confiança na parceria. E isso eu acho que é o segundo motivo para esse evento ser um evento tão especial para nós, organizadores. Eu falo aqui em nome de toda a equipe do Green Rio. Nós fomos invadidos esse ano por um vírus traiçoeiro, que não conhece fronteiras, que já ceifou milhares de vidas, afetou globalmente comportamentos, questionou paradigmas, provocou mudanças nas prioridades, tanto prioridades pessoais, quanto nas prioridades das relações entre os países, sejam elas relações políticas, comerciais ou diplomáticas. Diante desse cenário que essa pandemia nos mostrou cruamente, as nossas fragilidades ficaram mais gritantes. E se nós quisermos construir um futuro socialmente justo, ecologicamente correto, fica óbvia a necessidade de transparência e segurança nas cadeias produtivas, o reconhecimento da importância da ciência e o respeito da nossa biodiversidade tão abusada. Destaco aqui que a segurança alimentar depende da segurança da água. A segurança da água depende das florestas, dos biomas. Sem isso não há vida. O lançamento dessa chamada conjunta, além de refletir a confiança recíproca, aposta em países que reconhecem a bioeconomia como um agente transformador, que vai além do uso sustentável dos recursos naturais, porque quando você respeita os limites da biodiversidade, da sociobiodiversidade, você promove uma economia circular, promove inclusão social, geração de renda e agregação de valor. Eu convido a todos e todas que nos deram a honra de separar seus tempos para estarem aqui conosco, a compartilharem com os 52 palestrantes que estarão aqui nesses 2 dias, a quem aqui eu faço um parênteses para dar um muito obrigada para esses palestrantes que aceitaram dividir conosco o seu conhecimento, falando sobre inúmeras vertentes da bioeconomia, inovação, plantas medicinais e aromáticas, biomassa,
insumos, saúde do solo, orgânicos, preservação das abelhas, segurança alimentar, saúde planetária. São tantos temas, tantos desafios e tantas oportunidades que nós veremos aqui. Serão 2 dias intensos de aprendizado, trocas, questionamentos, mas também de esperança. E é com essa nota da esperança que eu quero concluir as minhas palavras. Que nós continuemos resilientes, plantando sementes de parceria, sementes de confiança, praticando empatia e promovendo transparência. Assim nós vamos construir um mundo melhor, juntos, em parceria. Muito obrigada. Eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo, pelo voto de confiança e passo imediatamente a palavra para a doutora Eva Miller, que tem sido uma parceira desde o primeiro momento. Muito obrigada. Vamos em frente. Obrigada. Por favor, doutora Eva, a palavra agora é sua. PhD Eva Miller. Muito bem, muito obrigada, Bia, secretário Schwanke, Morales. Senhoras e senhores, é um grande prazer dar as boas-vindas em nome dos 2 ministérios que estão envolvidos nessa cooperação. Ministério de Agricultura e Alimentação e também de Educação e Pesquisa, nesse workshop entre Alemanha e Brasil. Infelizmente, tivemos que organizar esse evento online. Em outras circunstâncias, estaríamos na cidade do Rio de Janeiro e para nós é uma certa tristeza não estar aí. A preparação para essa conferência foi excelente e é um grande prazer ver a participação do governo brasileiro, da sociedade, das instituições de pesquisa para estarem aqui nesse evento. Os tópicos de hoje têm significados diferentes para pessoas diferentes. Nos últimos 10 anos, vimos observando que os países vêm desenvolvendo estratégias da bioeconomia para enfrentar os desafios para o uso sustentável dos recursos nacionais. De acordo com um estudo de um Conselho de Bioeconomia, muitos países já se comprometeram com a bioeconomia. Para nós, na Alemanha, a bioeconomia significa o uso responsável de todos os recursos biológicos para produzir materiais baseados em biologia, de maneira sustentável. E alguns desses conceitos, apesar de estarem focados na aplicação de biotecnologia para um desenvolvimento mais eficiente de produtos, no setor não alimentar, a estratégia da Alemanha, a bioeconomia, inclui esse uso para todos os usuários dentro do setor de alimentação, energia, entre outros. Significa que nós consideremos todos os recursos biológicos que vêm do solo, dos sistemas marinhos, produtos para animais, de agricultura, entre outros. E do ponto de vista de utilização e demanda, consideramos toda a cadeia alimentar, materiais biológicos para construções, para usos medicinais e também biomassa para o uso energético. Para mim, a principal vantagem dessa abordagem holística é a análise simultânea de usos de materiais biológicos. E isso nos permite ver as dificuldades, as escassezes e os impactos à biodiversidade e ao ambiente. No final das contas, nós só temos um planeta com recursos limitados que deve ser protegido e gerenciado de forma responsável. Isso não será uma tarefa fácil diante dos efeitos das mudanças climáticas, pandemias, além das perdas de biodiversidade em várias regiões e países. E, então, no ano passado, nós ajustamos a nossa abordagem fazendo uma revisão
das estratégias. Nós temos, então, agora uma estratégia de política e agora estamos com uma estratégia com foco nas questões de sustentabilidade e leva em consideração as fronteiras ecológicas, efeitos da mudança climática e aspectos de biodiversidade. A nova estratégia foi aprovada no nosso conselho no dia 15 de janeiro esse ano e está disponível na versão eletrônica em inglês. Na implementação da estratégia, temos que levar em consideração as políticas mais abrangentes, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas, no nível europeu, a European Green Deal, a estratégia florestal para sistemas sustentáveis, entre outros. E também a estratégia de florestas da União Europeia. Os meus colegas dos meus ministérios vão detalhar essas estratégias, além de sua implementação. Senhoras e senhores, devido à complexidade e às relações comerciais que têm a ver com produtos de agricultura, entre outras, vemos a necessidade de intensificar a cooperação internacional em questões de bioeconomia, principalmente as relações comerciais com a América Latina. Vemos as importações líquidas de alguns produtos. Os nossos peritos apontam que a pegada agrícola da Alemanha é mais elevada do que a área existente. A mesma coisa para o consumo alimentar. Por outro lado, os nossos consumidores estão questionando os processos de produção e demandam cada vez mais produtos que tenham uma produção sustentável e que sejam saudáveis. Não faz diferença se um produto ou o material vem do Brasil ou da Alemanha ou de outros países. Eles exigem valor agregado no sentido, por exemplo, de cadeias que não destruam a floresta, que não tenha uma pegada de carbono, ou seja, uma produção que proteja o ambiente. Então, a bioeconomia não pode ser vista do ponto de vista somente nacional. Precisamos considerar os impactos de importação e exportação e temos que aceitar que a promoção da bioeconomia não é uma questão nacional. Chegar a uma bioeconomia é um desafio internacional que exige uma abordagem internacional e, acima de tudo, a cooperação internacional, como, por exemplo, a cooperação entre o Brasil e a Alemanha. A cooperação do Brasil e da Alemanha em bioeconomia é uma das atividades dentre um diálogo bilateral que começou há muitos anos. São muitos tópicos, por exemplo, as negociações entre a União Europeia e o Mercosul, em bioenergia, entre outros. Em 2016, durante um evento entre o grupo de trabalho que foi realizado na Alemanha, uma maior cooperação foi acordada entre o Brasil e a Alemanha e depois um comitê interministerial na cooperação de bioeconomia que foi realizado em Natal. Os dois lados concordaram em cooperar. O Embrapa e o ministro da Agricultura concordou em estar nessa cooperação. Nós temos agora uma cooperação entre os órgãos alemães e os brasileiros. Com base nisso, os governos do Brasil e da Alemanha concordaram em uma maior cooperação na pesquisa de bioeconomia, para gerar o conhecimento necessário para lidar com os desafios complexos que devemos enfrentar. Então, esse evento será lembrado como ponto de partida para a cooperação científica e tecnológica no campo da bioeconomia entre os nossos dois países. Pela primeira vez, nós estamos lançando
uma chamada pública para cooperação conjunta entre organizações de pesquisa brasileiras e alemãs com foco no uso industrial de biomassa e plantas aromáticas e medicinais. E esse é um passo muito importante. Eu tenho certeza que vamos receber propostas muito interessantes em ambas as áreas. Os candidatos podem apresentar as suas apresentar suas propostas até o começo do ano de 2020 e, em seguida, as agências vão dar mais detalhes com relação à chamada pública. Antes de concluir, eu gostaria de falar um pouco sobre o workshop em si. Para preparar esse evento, nós tivemos discussões intensas, não somente entre Brasil e Alemanha, nos nossos dois lados, mas também outras partes envolvidas na ciência, na pesquisa, etc., para um programa inspirador para os próximos 2 dias. E é com prazer que eu confirmo que temos excelentes palestrantes de ambos países que vão discutir durante os 2 dias os vários aspectos envolvidos na bioeconomia, inclusive plantas aromáticas e medicinais, florestas, etc. Há tanto conhecimento e experiência que serão compartilhados nos próximos 2 dias e será muito interessante ver as apresentações e discussões e diálogos. Então, é assim que dou as boas-vindas a todos nesse workshop super interessante. Muito obrigada, doutora Miller, pelas palavras tão inspiradoras. Eu espero que possamos receber o seu discurso para lê-lo de vez em quando, para conseguir uma energia renovada. Muito obrigada. E agora eu darei a palavra imediatamente para... Desculpa, eu estou falando em inglês. Obrigada, doutora Eva, foi o seu discurso inspirador. E nós vamos, de vez em quando, eu vou lhe pedir para enviar para que a gente possa ler de vez em quando, para nos inspirar e nos animar e nos motivar cada vez mais. Eu gostaria de imediatamente passar a palavra, então, para o secretário Marcelo Morales, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e dando continuidade à importância da ciência que a doutora Eva Miller também ressaltou. Secretário Marcelo, por favor, a sala é sua. Muito obrigado, bom dia, Maria Beatriz, coordenadora do Green Rio. É um prazer estar com você novamente. Doutora Eva Müller, diretora-geral do Ministério da Alimentação e Agricultura da Alemanha. Caro senhor Fernando Schwenk, secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, e caro amigo general Valdemar Barroso, presidente da FINEP, a nossa sempre FINEP, aí, colaborando com todas as nossas ações aqui do NCTI, em ações importantes. Demais participantes, prezados colegas, muito bom dia. É com muita satisfação que participo da abertura de mais uma edição do Green Rio, agora online. Eu participei o ano passado lá no Rio de Janeiro e foi uma satisfação muito grande estar presente lá no Rio e discutir todas as ações que a gente estava modelando. E essa edição traz muitas novidades, a começar pelo formato, né? Agora online, e todos fomos obrigados a nos adaptar à nova realidade. E nesse cenário também vimos crescer a percepção da importância da ciência, da tecnologia e inovação para a superação dos desafios globais. Esses mesmos desafios globais serão o tema central dessa edição do Green Rio, e destacando com a bioeconomia, ela vai poder auxiliar na solução dos nossos problemas. Há uma preocupação global para a retomada do desenvolvimento econômico sob a base sustentável. E nesse cenário, a bioeconomia
é e vai ser uma das principais agendas mobilizadoras dos esforços globais. Sabendo que a bioeconomia representa uma oportunidade para que a gente possa repensar os modelos de produção atuais, ela mostra que é possível novos modos de produzir, modos mais sustentáveis e adaptados às condições e oportunidades locais. No entanto, nós precisamos verificar que essa sustentabilidade vai ser pautada pela ciência e pela tecnologia. Portanto, a atenção do desenvolvimento através do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o Ministério da Agricultura e Abastecimento do Brasil, é extremamente importante essa aliança com os amigos da Alemanha. E a gente deve apoiar para alcançarmos juntos esses objetivos. Ainda estamos consolidando os melhores caminhos para realizarmos a necessária transição de uma economia intensiva em carbono para uma economia de baixo carbono, totalmente em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável que temos perseguido aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações com afinco e perseverança em todas as áreas do conhecimento. Para que essa transição seja possível, são fundamentais a produção e o compartilhamento de conhecimento. É pelo trabalho cooperativo e pela troca de experiências entre os países que conseguiríamos atingir os novos patamares científicos e tecnológicos que possibilitará o desenvolvimento da bioeconomia de forma sustentável e circular. Vemos esse esforço ocorrendo hoje no combate à pandemia e no desenvolvimento de vacinas. A sustentabilidade global necessita desse mesmo empenho em todas as áreas do conhecimento. Cientes disso, o Brasil e a Alemanha vêm fortalecendo sua cooperação em temas relativos à bioeconomia e sustentabilidade. E hoje é um dia especial para essa cooperação. Cooperação que fazemos em várias áreas, não só na bioeconomia. É tradicional a cooperação entre o Brasil e a Alemanha em diversas áreas do conhecimento. Estamos lançando a primeira chamada conjunta Brasil-Alemanha em pesquisa e desenvolvimento em bioeconomia. Essa chamada é a primeira ação concreta em bioeconomia da cooperação firmada em 2015 entre o Ministério Brasileiro da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério Alemão de Educação e Pesquisa. Temos o prazer de termos conosco, nessa cooperação e esforços, também agora o Ministério Brasileiro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Ministério Alemão de Alimentação e Agricultura, parceiros de primeira hora no desenvolvimento desse tema tão importante que é a bioeconomia. Além disso, também participam as agências a FINEP, a PTJ e a FNR, essenciais para a execução dessa cooperação. Essa chamada, como vão explicar as agências, tem como objetivo o desenvolvimento de projetos cooperativos entre empresas e instituições de ciência e tecnologia brasileiras com empresas e instituições de ciência e tecnologia alemãs, nos temas de uso industrial de biomassa, plantas medicinais aromáticas. Espera-se com isso o desenvolvimento de soluções que utilizem de forma sustentável e racional a biodiversidade e a produção agrícola. Os temas dessa chamada encaixam-se perfeitamente às prioridades
e estratégias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para a bioeconomia. Nos próximos dias, lançaremos o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia desse Ministério, que visa fomentar a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação que fortalecem ainda mais e promovem as cadeias produtivas da biodiversidade brasileira. Para isso, temos como meta a sustentabilidade no uso de recursos e na melhoria da qualidade de vida da população. Para tanto, estamos apoiando projetos de desenvolvimento, e eu gostaria de anunciar aqui, de novos produtos e tecnologias obtidos a partir dessas cadeias, agregando e retendo valor junto às comunidades que dependem dessas cadeias produtivas. Teremos ações em todos os 6 biomas brasileiros, sendo que iniciaremos as ações na Amazônia, com apoio às cadeias do açaí, do cupuaçu e do pirarucu. Já na Caatinga, estamos trabalhando com as cadeias produtivas do licuri, sempre agregando valor e envolvendo as comunidades locais, contribuindo para a valorização da floresta em pé e a sustentabilidade desse desenvolvimento e a manutenção da nossa biodiversidade. Nessa primeira etapa de apoio a essas cadeias, nosso objetivo é a atenção ao desenvolvimento de produtos com maior valor agregado e também as boas práticas de produção. Mas também estamos atentos a necessidades de aproveitamento integral desses recursos, motivo pelo qual estudamos os usos dos subprodutos e resíduos dessas cadeias. Isso atende aos nossos objetivos de desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável e circular, que faça uso das oportunidades brasileiras. Novamente, gostaria de expressar minha satisfação de poder anunciar o lançamento desse importante passo para a cooperação entre o Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento da bioeconomia e tenho certeza que continuaremos a trabalhar conjuntamente para o desafio global da sustentabilidade, juntos para a manutenção da sustentabilidade do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, secretário Marcelo. Foi muito importante esse seu anúncio desse programa de cadeias produtivas da bioeconomia, valorizando os nossos biomas. Isso é uma bela mensagem que esse Ministério está mandando e certamente vai ser um sucesso. Parabéns. Eu agradeço mais uma vez. Por favor, agora passo a palavra para o nosso querido secretário Fernando Schwank, um parceiro também de primeira hora do Green Rio. Todos aqui são embaixadores do Green Rio, para nós isso é uma honra. Secretário Schwank, por favor. Muito bom dia a todos. Eu quero iniciar saudando meus colegas de governo, meu colega Marcelo Morales, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu vejo o Bruno ali, né? Um abraço ao Bruno, que tem trabalhado junto com a gente. Quero saudar o general Valdemar, da FINEP, um prazer estar junto com o senhor, Maria Beatriz, né? E em especial a doutora Eva Miller. Né? Eu vou pedir uma licença aos meus colegas brasileiros para fazer uma saudação especial aos nossos parceiros alemães, né? No idioma alemão. Né? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Tag an die deutschen Teilnehmer an diesen offiziellen Eröffnung von Green Rio 2020. Ich möchte meine Freunde darüber zum Ausdruck bringen, sie wieder zu treffen, wenn auch nur virtuell. Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien alles gut. Die Zeit der Pandemie hat uns überrascht. Wir hatten viel Leid, aber wir haben auch viel Neues gelernt. Seit dem letzten Jahr haben wir hart daran gearbeitet, Projekte und Aktionen im Bereich der Bioökonomie aufzubauen.
und der heutige Tag ist für uns sehr wichtig. Deshalb begrüße ich zunächst die deutsche Delegation und danke ihr für ihr Vertrauen in unsere Partnerschaft. Ich überbringe auch einen besonderen Gruß von unserer Ministerin, Teresa Cristina. Nach dieser besonderen Begrüßung gestatten Sie mir bitte, meine Rede auf Português fortzusetzen. A Green Hill tem se consolidado como uma plataforma de articulação que une temas como pesquisa, inovação, desenvolvimento, sustentabilidade, mercado e agricultura familiar em torno da bioeconomia. Temas que são de interesse não apenas para o Ministério da Agricultura, mas para o desenvolvimento do nosso país. Um país que possui 5 biomas, com um potencial gigantesco de utilização dos seus recursos da biodiversidade. E a bioeconomia, ao associar estratégias de acesso a mercados para produtos e processos da nossa biodiversidade, a partir de sistemas produtivos inovadores, sempre a partir de uma concepção de sustentabilidade, tem este potencial de alçar o Brasil a novos patamares nos espaços mundiais. Nós, da Secretaria da Agricultura Familiar, do Ministério da Agricultura, estamos avançando nesse caminho de ampliar a inserção dos pequenos e médios produtores e agricultores familiares nos arranjos da bioeconomia. Neste mesmo evento, na sua última edição, em junho de 2019, lançamos o programa Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade, um programa que apresentou a estruturação de eixos temáticos para a atuação da Secretaria unindo bioeconomia e a agricultura familiar. Desde então, estamos atuando em vários caminhos para atingir os objetivos do programa. São ações que fomentam a estruturação produtiva das cadeias da sociobiodiversidade e do extrativismo, e aqui eu saúdo o secretário Marcelo, o programa lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que agrega-se a esta ação de agregar valor aos produtos da sociobiodiversidade brasileira, e nós precisamos muito da ciência, da pesquisa, né, para conhecer mais todo o potencial que temos nos biomas brasileiros. Esses processos que contribuem com o processo de gestão dos empreendimentos, capacitam os agricultores e técnicos, apoiam projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e valorizam os sistemas produtivos sustentáveis por eles. Destaco alguns dos pontos que temos trabalhado, e o primeiro que eu gostaria de salientar foi o lançamento do programa de bioinsumos do Ministério da Agricultura, tá? Que já tem este ano, que já tem registrado no Ministério mais de 4.900 produtos à base biológica. Este foi um passo importante, né, nos processos sustentáveis da produção agrícola nacional. Desde o ano de 2019, estamos apoiando iniciativas de consórcios intermunicipais, voltados para a valorização de arranjos produtivos e a estruturação de serviços que valorizam o conhecimento e o uso da nossa biodiversidade. Iniciativas que integram municípios unidos em torno de um mesmo objetivo. Esta visão de territorialidade é importante, porque a biodiversidade não respeita limites e divisas, e o aproveitamento do seu potencial demanda ações e soluções também integradas. Já são 7 consórcios intermunicipais apoiados pelo Ministério da Agricultura em diferentes biomas, que desenvolvem ações de estruturação da produção, gastronomia regional, turismo rural, agregação de valor dos produtos, criação de centros de referência para a nossa biodiversidade, certificação, rastreabilidade, entre outros. Os valores nesses investimentos já totalizam 4 milhões de reais. Entendemos que este é um caminho de impactos positivos e que pretendemos avançar ainda mais nos próximos anos, articulando municípios e o governo federal. A Amazônia atrai especial atenção do mundo todo, um bioma que ocupa mais da metade do nosso território. Com tamanha diversidade, demanda ações estratégicas para o seu território e requer um olhar
diferenciado em seus sistemas produtivos. E o Ministério da Agricultura também está atento a isso. Sabemos que a bioeconomia tem o potencial e deve trazer a agenda de sustentabilidade para o foco. Estamos trabalhando para apoiar os arranjos produtivos da bioeconomia que incluam comunidades tradicionais que vivem no bioma amazônico. Estamos assinando um convênio, nesse momento, com o governo do Amazonas, no valor de R$2 milhões para direcionar recursos para apoiar a estruturação das cadeias produtivas da castanha do Brasil, do Guaraná e do Pirarucu, naquele bioma. As ações são direcionadas para aperfeiçoar a gestão dos empreendimentos da agricultura familiar, trabalhar a busca por soluções tecnológicas para estas cadeias, aperfeiçoar soluções para as questões sanitárias e organizar as informações de mercado. Neste caminho, estamos integrados com as ações do governo brasileiro, que o governo brasileiro está estruturando para as demandas que a dimensão Amazônia requer. Como dito anteriormente, inovação é um dos pilares da bioeconomia. Também estamos atuando nesse sentido. Fechamos esta semana um instrumento de apoio a projetos que a Embrapa está desenvolvendo, a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, no apoio a projetos que envolvem as cadeias produtivas da bioeconomia no valor de R$2 milhões. Estão contemplados projetos para a cadeia do açaí, cupuaçu, mel, além de cadeias inovadoras como as baunilhas do Brasil, e metodologias de ensino à distância em bioeconomia. Acreditamos que o papel da Embrapa é fundamental nesse processo de inovação e estreitaremos mais nossas ações a exemplo de projetos já em andamento, como o projeto Bem Diverso. Neste ano, lançamos também, inovadoramente, uma linha de crédito dentro do Plano Safra, e dentro da ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que está colocando à disposição 6,5 bilhões de dólares para financiamento em investimentos e custeio da agricultura familiar. Lançamos uma linha especial que se chama Pronaf Bioeconomia, para financiar investimentos e custeio dos agricultores familiares em projetos da bioeconomia brasileira, com as menores taxas de juros do nosso Plano Safra. Esta nova linha abre a possibilidades importante para alavancar os projetos produtivos sustentáveis em todos os biomas brasileiros. Por fim, quero destacar a nossa atuação no importante eixo de inserção dos agricultores familiares na produção e estruturação de mercados de plantas medicinais e aromáticas. Seguimos na parceria com a Fiocruz, que já mapeou 26 espécies de valor em todo o país. E na última semana foram lançados os módulos de capacitação virtual para estas espécies. Ainda neste eixo, a Secretaria atua com protagonismo na proposta de estruturar alternativas aos agricultores familiares já inseridos em cadeias estabelecidas, como a do tabaco no sul do Brasil. Na programação da Green Hill, vocês poderão conhecer um pouco mais detalhadamente nossa atuação em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul, entidade executora deste projeto, e que eu estive essa semana visitando, com resultados já muito significativos, com 9 plantas medicinais e aromáticas mapeadas, com um potencial mercadológico, e aonde, durante o nosso projeto, já foi firmada uma venda para a Índia de $300 mil de produtos de medicinais e plantas aromáticas. Então, os resultados começam também a aparecer. A chamada pública Brasil-Alemanha na área da bioeconomia, lançada hoje neste evento, representa para nós também uma importante estratégia de implantação do programa Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade. Ela concretiza a cooperação entre esses dois países nesta área. Cooperação que é conduzida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né, e o Ministério
da Agricultura e os ministérios homólogos do lado alemão, né, o BMF e o BMEL. É um passo importante para consolidar as articulações entre os dois países e estreitar a relação entre tecnologia, inovação, sistemas produtivos voltados para a agricultura familiar e os pequenos produtores. Entre as duas linhas de pesquisa contempladas na chamada de plantas medicinais e aromáticas, direcionada para sistemas produtivos conduzidos por pequenos produtores, tem para nós uma importância destacada. O Ministério da Agricultura disponibilizará de sua parte os recursos compromissados para viabilizar os projetos aprovados nesta linha. Nossa expectativa é que a associação e o envolvimento de empresas e instituições que atuem com pesquisa, desenvolvimento e inovação brasileiras, tanto do lado brasileiro quanto do lado alemão, será um caminho efetivo para o desenvolvimento do setor. Gerar conhecimentos, tecnologias e inovação para ganhos econômicos, sociais e ambientais de ambos os países são objetivos presentes tanto nesta chamada como em nosso programa de bioeconomia. Finalizando a minha participação nesta abertura, parabenizo a coordenação da Green Rio, em especial a Maria Beatriz, a Bia, por esse evento. É uma alegria estar aqui, renovando mais uma vez a nossa parceria na busca por caminhos mais rentáveis e sustentáveis para os pequenos produtores e agricultores familiares. Reafirmo a nossa disposição no estreitamento das parcerias com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão que já temos várias frentes de trabalho em conjunto e que temos muita sinergia nas proposições de atuação. A exemplo desta chamada pública construída de forma conjunta entre as nossas instituições. Aproveito aqui o ensejo para destacar o compromisso e o profissionalismo da FINEP, que teve um papel fundamental em viabilizar esse momento de lançamento. Parabéns, General Valdemar. Por isso, e por fim, eu gostaria de reforçar a nossa disposição do Ministério, em nome da nossa ministra Tereza Cristina, em avançar na cooperação com o governo alemão, em especial ao BMEL e ao BMF na área da bioeconomia. Temos ainda muitas possibilidades para construir e desafios a superar. Parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos na construção de uma agenda de sustentabilidade melhor para o nosso planeta. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada, secretário Fernando Schwank. Eu acho que com esses 3 depoimentos que nós já tivemos, tanto da doutora Eva, quanto do secretário Marcelo, quanto o seu, já montam uma pauta positiva, que é tudo que nós estamos precisando nesse momento. A esperança é que nós temos muita coisa boa para fazer juntos, e esse é o recado que eu espero que o Green Rio possa mandar amanhã, quando a gente encerrar esse encontro, é que existe um cenário positivo a ser trabalhado em parceria, com transparência e com confiança. Isto posto, eu tenho muito prazer em convidar o general Valdemar Magno Neto para falar sobre o importante trabalho que a FINEP significa de uma maneira transversal na bioeconomia. Por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero aqui destacar que eu estou acompanhado do nosso diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Marcelo Bortolini, relatar o que vem ocorrendo na FINEP, esse processo de elaboração dessa chamada conjunta gerou internamente um movimento, nós tivemos discussões internas. Isso aí eu tenho certeza que trouxe para a empresa uma motivação, uma mobilização para trabalharmos de forma conjunta. Houve uma decisão de diretoria executiva, onde nós tivemos a oportunidade de falar um pouco de geopolítica, da relação com a Alemanha, do relacionamento entre a FINEP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o nosso Ministério Supervisor, liderado pelo nosso ministro astronauta Marcos Pontes, falar um pouco sobre o apoio do governo federal
a essas iniciativas e o relacionamento com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui representada pelo senhor Fernando. Então, dessa forma, eu vou me dirigir agora à senhora Beatriz, quando vejo ao fundo esse painel, eu buscando ali olhar cada um, eu vi o quanto que esse painel representa. Representa exatamente o que a senhora falou, a nossa resiliência, a nossa determinação em mantermos o nosso compromisso assumido ao humano. E quando eu olho um pouco à direita no painel, o senhor me desculpe, aqui é o meu painel, eu vejo o senhor Fernando, eu quero também, Schwank, agradecer e cumprimentá-lo pelo apoio que nós temos tido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse relacionamento para nós nos deixa muito orgulhosos, honrados e também com bastante esperança. E mais à direita um pouco eu vejo lá o Bruno e o nosso secretário, Marcelo Moraes, nosso amigo, que tem, como eu digo de forma assim sistemática, que a parceria do Ministério, onde o Ministério tem uma missão de promover o conhecimento, gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida, e a PNEP é muito importante, está vinculada ao Ministério. E aí, deixando na parte final, eu quero dizer o prazer de rever a senhora Eva Miller. Tivemos a oportunidade, no ano passado, de assinarmos o nosso acordo de cooperação, e agora olhar também à direita lá o relógio, vendo que nós temos diferenças de fusos, horários, mas nós temos a mesma determinação e o mesmo objetivo, que é dar prosseguimento ao nosso acordo de cooperação voltado para a bioeconomia. Então, nós agradecemos aqui a FINEP, a todos, por estarmos participando desse importante evento e lançarmos essa chamada conjunta. Lembramos, mais uma vez, esse compromisso que nós assumimos há um ano, que apesar da pandemia, essa pandemia que demonstrou que apenas a ciência é capaz de solucionar um problema global, como foi dito pelos meus antecessores aqui, uma questão do planeta, que além da ciência e tecnologia, torna-se necessário que nós tenhamos a união de esforços. E aí, quando eu olho agora para o Marcelo Moraes, ao fundo, o mapa do Brasil, nós sabemos que o nosso país possui 6 biomas de grande importância e nós entendemos que, possivelmente, a solução dessa pandemia poderá vir algumas soluções para tratamento, para diagnóstico, ou mesmo para prevenção, vindo dos biomas do Brasil. Nós temos aqui a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, e essas regiões, elas trazem ao país de dimensão continental uma prospecção que realmente, no futuro, esses biomas serão cada vez mais importantes para o uso pela ciência, para a solução de problemas do nosso planeta. Então, o país, o Brasil, durante essa pandemia, ele investiu cerca de R$1 bilhão no combate à pandemia do coronavírus. Isso aí demonstra o investimento do governo federal, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, também de outros ministérios aqui parceiros, a importância que o país dá à ciência para a solução de problemas. E não será diferente o investimento que nós estamos fazendo agora nessa chamada. A FINEP possui um histórico de apoio à bioeconomia, tanto instituições de pesquisas, quanto também da própria Embrapa. Se nós virmos a evolução do nosso desenvolvimento na área agrícola, onde nós tivemos a expansão de várias regiões do país em que, algum tempo atrás, seriam inimagináveis elas terem tanta produtividade. Isso só foi possível por investimento em ciência e tecnologia e apoio, naturalmente, do governo federal. A chamada que estamos lançando agora tem um caráter estratégico para nós, além dessa parceria com um ministério, com outro ministério e com outra nação. Isso possível, naturalmente, pela articulação da Green Rio. A chamada conjunta que estamos lançando hoje terá como 2 focos o uso industrial da biomassa, plantas medicinais e aromáticas. E também pelas modalidades de apoio não reembolsáveis que nós estamos
empreendendo. Isso aí traz uma característica única, que é de fazer com que o Estado, com que o governo, com que os governos dos países, eles assumam o risco para que as empresas, dotadas da sua capacidade de levar ao mercado, de levar à sociedade produtos que melhorem a qualidade de vida, eles sejam realmente implementados. Então, assim, eu desejo a todos os participantes muito sucesso, agradecemos, e houve uma palavra que eu ouvi, e eu vou repetir: estamos juntos. Sucesso, parabéns a todos, muito obrigado. Muito obrigada, General Valdemar, foi muito importante o senhor concluir dizendo que estamos juntos, porque esse é o espírito e é assim que nós devemos seguir, valorizando a ciência, e precisamos muito do apoio da FINEP. Eu não podia deixar de concluir essa bela mesa de abertura que nós tivemos, uma mesa de abertura virtual, sem registrar um agradecimento aqui ao Bruno Nunes e ao Marcelo Bortolini, que são os fiéis escudeiros e ponta de lança nessa articulação. E, embora o Pavarino não esteja aqui, também preciso registrar o nome dele, porque sem ele também nós não teríamos conseguido uma articulação tão feliz para essa abertura e uma pauta tão positiva, que a gente precisa mandar para o mundo essa pauta positiva. E isto posto, eu agradeço a cada um de vocês, e nós vamos continuar executando, já para o Green Rio do ano que vem, esses projetos tão bonitos que foram apresentados aqui, que mostram a nossa resiliência e o potencial do Brasil de ser o protagonista no cenário da bioeconomia, com a sua riquíssima biodiversidade. Vamos em frente. Eu agradeço a cada um, e eu agora gostaria de convidar a doutora Andrea Nosch e o doutor Hans-Jürgen Fröse, porque eles vão apresentar justamente como é que é a estratégia de bioeconomia da Alemanha e a implementação dessa chamada conjunta e o valor disso na cooperação de bioeconomia Brasil-Alemanha. Então, por favor, eu chamo então a doutora Andrea Nosch e o doutor Hans-Jürgen Fröse, por favor. Estou procurando vocês aqui. Cadê? Apareceram. Pronto. Bem-vindos, prazer em revê-los virtualmente. Doutora Andrea, a palavra é sua. Thank you very much. Thank you very much, Bia. Muito obrigada, Bia. Espero que alguém Vou pedir. projete a apresentação. Por favor. Alô, equipe. Cadê a apresentação da doutora Andrea? Just a moment, Andrea. Let me see what happens. Pequeno momento. Entrou. Perfect. Thank you very much. You're So welcome. you can see it's a joint talk of Como Hans-Jürgen. podem perceber, é uma apresentação conjunta entre o Dr. Fröse e eu. Passemos ao próximo slide. Próximo slide, por favor. Hello. Okay, I can I- try to describe there you are. No, the second that one. one. That Yeah. that one is perfect. Thanks. Então, esse aí, muito bem. Como os palestrantes anteriores já mencionaram, estamos diante de grandes desafios e todos nós sabemos que precisamos de soluções urgentes para proteger boas condições de vida para gerações futuras. São questões de segurança alimentar, segurança de recursos, e nos perguntamos como podemos proteger o clima e
o ambiente, incluindo a biodiversidade, como podemos combinar ecologia e economia para garantir a prosperidade futura. E nós acreditamos que a bioeconomia tem o potencial para fornecer respostas a essas perguntas e entregar soluções para esses desafios. A bioeconomia é o pilar da política de sustentabilidade da Alemanha, e, nesse sentido, já desenvolvemos uma nova estratégia alemã para a bioeconomia, e durante essa apresentação eu vou ilustrar as diretrizes e o meu colega, o Sr. Fraser, vai falar da estrutura de políticas. Como podem ver, a estratégia de bioeconomia nacional da Alemanha, ela tem dois pilares, duas diretrizes. Em primeiro lugar, o papel do conhecimento biológico e a inovação, que é importante para uma economia que proteja o clima e seja sustentável. Em segundo lugar, o uso de matérias-primas biogênicas para uma economia circular e sustentável. Com essas diretrizes, temos objetivos e metas em vários patamares da sociedade, que podem ser resumidas nesses 6 objetivos estratégicos pelo desenvolvimento de soluções na bioeconomia, aproveitando o potencial da bioeconomia dentro dos limites biológicos através da colaboração internacional. Esses objetivos são concretizados por objetivos de implementação, vistos no próximo slide. Aqui, o programa de financiamento à pesquisa. O primeiro bloco tem a ver com o conhecimento biológico como forma de compreender os sistemas biológicos para desenvolver sistemas para gerar recursos biogênicos de forma sustentável. Em segundo lugar, convergência de tecnologias como, por exemplo, nanotecnologia, digitalização, miniaturização, automação e inteligência artificial. Em terceiro lugar, os limites e os potenciais da produção de biomassa na escala local, regional e global. Depois, temos processos e tecnologias para a comercialização. O principal aspecto é estabelecer novas redes de valor agregado através de empresas de pequeno e médio porte. Em quinto lugar, a bioeconomia e a sociedade, que naturalmente é um tópico muito abrangente através de um programa de pesquisa. E o último, a colaboração em pesquisa, e tem o objetivo para da promoção da cooperação transnacional, tanto entre os países europeus como países não europeus, como é o caso do Brasil. Nesse contexto, nas condições de políticas, identificamos alguns campos de ação que fazem parte dos comentários do Sr. Fraser. E ele vai falar com mais detalhes. No que diz respeito à abordagem internacional da bioeconomia do Ministério de Educação e Pesquisa, implementamos a bioeconomia internacional há alguns anos, a iniciativa, e o financiamento é de parceiros alemães e projetos internacionais somente, e financiamos pesquisa e desenvolvimento, projetos de pesquisa e desenvolvimento, onde pode haver consórcios
que podem ter a participação das universidades, da indústria, organizações de pesquisa. E no Brasil, os últimos anos de cooperação bilateral foi com a FAPESP em São Paulo. Próximo slide. Aqui, como podem perceber, vemos as estatísticas. Como podem perceber, o Brasil está do lado direito com 20 projetos nos últimos anos. E um total, cerca 103 projetos foram selecionados para financiamento, ou seja, cerca de 63 milhões de euros investidos nesses projetos. E 20 projetos com parceiros brasileiros. A maior parte no estado de São Paulo. Estamos, então, agora lançando a primeira chamada em nível federal para todo o território brasileiro e em cerca de meia hora a chamada do BMBF estará aberta ao público. Agora passo a palavra ao senhor Froese. Próximo slide. Eu acho que não é o slide certo. Nós trocamos a ordem dos slides e talvez, então, devamos colocar o próximo. Então, podemos para o próximo? Ótimo. Eu queria lhes falar um pouco sobre o processo de implementação na Alemanha desta estratégia, porque eu acho que seria de interesse para vocês ver como nós, seus parceiros, implementamos essa estratégia e como encontramos o ambiente certo para a implementação e construir uma nova estrutura de governança para esta estratégia. Eu coloquei alguns elementos centrais que eu queria mencionar, mas sobre o que nós temos que fazer no futuro e o que nós já fizemos. Temos que considerar, por exemplo, o foco necessário no financiamento de pesquisa e desenvolvimento das novas metas estratégicas, considerar a estrutura não só do lado da pesquisa, mas também de políticas agrícolas, e temos que coordenar mais estreitamente as nossas atividades bioeconômicas no âmbito nacional e regional. Como vocês devem saber, não apenas a Alemanha tem uma estratégia nacional, nós temos várias estratégias nos estados federais. Então, temos que trabalhar na coordenação disso, nós temos que melhorar mais nosso sistema de monitoramento da bioeconomia. A doutora Eva Müller, na primeira sessão, já lhes disse que nós temos especialistas de monitoramento da bioeconomia que estão trabalhando há 3 ou 4 anos, eles querem quantificar e enfatizar diferentes aspectos da bioeconomia. Por exemplo, uma pergunta simples sobre o que é a bioeconomia em termos do monitoramento e qual é o valor em relação ao PIB e outras questões relativas a importações e exportações. Nós precisamos intensificar a cooperação bioeconomia internacional, isso é claro, e nós já estamos fazendo isso com o nosso parceiro do Brasil, e nós temos que considerar os assuntos transversais em diferentes aspectos, como as estratégias mencionadas pela doutora Müller. Próximo slide. Os principais elementos da nossa estrutura de governança. Nós temos um grupo de coordenação ministerial que lida com os aspectos políticos da estratégia.
a liderança comum dos dois ministérios e com a participação de mais 6 ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, da Economia, das Finanças e outros. Nós teremos um novo Conselho da Bioeconomia, tomamos a decisão de que o novo Conselho terá 20 membros e a duração da nomeação será de 3 anos. Teremos também um escritório do Conselho da Bioeconomia para todos os serviços e a logística serão tudo realizado em torno do Conselho. Também teremos grupos de trabalho temáticos. Se o Conselho tiver que ver questões específicas como novas tecnologias e seus impactos, a pesquisa sobre ingredientes farmacêuticos, entre outros, nós vamos querer a expertise não apenas do Conselho, mas também queremos especialistas externos que façam parte desses grupos. E também queremos estabelecer uma agenda anual em que se receba todos os insumos desses grupos de trabalho e do Conselho, se reúna tudo isso e isso seja apresentado pelas empresas, à sociedade civil e as agências. Bem, as tarefas principais do novo Conselho de Bioeconomia são um pouco diferentes do que tivemos no passado. O Conselho precisa trabalhar em torno de questões da bioeconomia que sejam relevantes, com vistas aos desafios globais, como o uso sustentável de recursos biológicos, e considerando os diferentes aspectos que mencionamos, também precisam colocar em foco as recompensas da bioeconomia, avaliar os riscos, identificar soluções possíveis. Agora, essa é uma nova tarefa para o Conselho. Ele precisa contribuir para a implementação da nova estratégia nacional da bioeconomia e preparar recomendações para um plano de ação. E a estratégia em si não é tão abrangente e nós, então, queremos ter outro passo e ter conselhos, uma assessoria sobre as pesquisas. O Conselho precisa estabelecer os grupos de trabalho para obter este insumo externo, esta contribuição externa próxima. Eu queria mencionar isso com relação à troca de informações no futuro e à cooperação com o Brasil. Eu gostaria de ver se podemos desenvolver uma troca de informações regular em torno de questões da bioeconomia, estratégias da bioeconomia entre os ministérios e o nosso grupo, que já existe. Talvez isso possa acontecer mais frequentemente no futuro. Nós temos um novo ponto de partida para a cooperação de projetos, cooperação bilateral em torno da bioeconomia, a chamada comum sobre a bioeconomia industrial e as plantas aromáticas e medicinais. E, por fim, podemos aproveitar a experiência desta chamada para poder fazer outros projetos de cooperação em torno de questões relacionadas à bioeconomia que sejam de interesse comum de ambos os países. Na reunião em Natal, nós identificamos outros assuntos que nós enfrentaríamos diretamente depois dessa primeira chamada. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. E era só. Muito obrigada, Andréia e Hans. Parabéns. E parabéns pelo desafio que vocês apresentaram. Eu tenho certeza que será bem sucedido e vocês podem contar com o Brasil para ser um parceiro. E é ótimo, uma ótima ideia ter um plano de ação. Eu acho que nós deveríamos ver o que podemos fazer juntos. Parabéns, eu tenho certeza que foi muito inspirador.
Agora, para continuar com a primeira sessão deste Green Rio Online e o lançamento desta chamada bilateral tão importante, eu gostaria de convidar o Dr. Marcelo Borsolini. Ele tem um papel muito importante nesta negociação. Obrigada, Andréia. Obrigada, Hans. Vou começar de novo. Foi muito importante e inspirador a apresentação que vocês fizeram, essa sugestão de ter um plano de ação estratégico, é fundamental para que a sociedade como um todo se envolva na bioeconomia, porque se não houver esse pertencimento, vai ser muito difícil fazer essa transição. Então, isto posto, e obrigada mais uma vez, eu passo a palavra para o Marcelo Bortolini, que teve um papel estratégico nessa aproximação e para que nós tenhamos chegado com sucesso ao dia de hoje com esse lançamento. Marcelo, por favor, a sala é sua agora. Bom dia a todos. Beatriz, nosso agradecimento especial pelo convite, por participar da Green Rio e por nos proporcionar esse encontro, essa aproximação, por nos ajudar nessa aproximação entre Brasil e Alemanha, para nós podermos estar hoje aqui celebrando essa chamada conjunta. Saudar também a doutora Eva Miller, em nome da qual saúdo os Ministérios da Agricultura, da Ciência e Tecnologia da Alemanha. Saudar o nosso secretário Fernando Schrank, nosso amigo Marco Pavarino, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Saudar o nosso secretário Marcelo Morales e o nosso amigo Bruno Nunes, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Saudar quem vai dividir conosco aqui essa parte do painel, a doutora Verônica Jablonowski, do PTJ, a doutora Karina Lenk, do FNR, e, obviamente, nosso presidente general Barroso Magno, todos os nossos companheiros, nossos amigos aqui da FINEP. Nós ajustamos previamente que nós vamos dividir essa apresentação sobre a chamada conjunta, cada um vai falar um pouco. Então, eu começo falando um pouquinho pela FINEP, depois a Verônica vai falar pelo PTJ e depois a Karina fala alguma coisa pelo FNR. Pode ser assim? Então... Deixa eu só te atualizar, que eu acho importante, que no lugar da Karina será o Philip von Butner, que vai fazer essa apresentação pela FNR. Ok. Então, meus agradecimentos aí, minhas saudações para o Philip. Bom que nós estamos aqui juntos novamente. Eu vou colocar uma apresentação que nós preparamos. Só um instante. Bom, essa é a nossa apresentação para falar um pouco sobre a chamada conjunta. Então, é importante nós ressaltarmos, como nossos antecessores aqui no dia de hoje já falaram, que o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos aqui 6 importantes e diferentes biomas. O bioma da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, do Pampa, do Pantanal e da Floresta Atlântica. Isso nos dá, então, uma capacidade, né, em termos de biomas, em termos de bioeconomia, que torna a bioeconomia algo extremamente relevante e importante para o Brasil. A FINEP tem um histórico de atuação nessa área de bioeconomia que começa lá nos anos 70, quando nós apoiamos pesquisas da Embrapa em biologia do solo, em que a doutora Joana foi uma pioneira nessa área. E nós desenvolvemos, naquele momento, pesquisas, né, do Programa Nacional do Etanol. A doutora Joana chegou a ser até indicada, estar na lista, né, do Prêmio Nobel, como candidata em 1997. Nos últimos 15 anos, a FINEP suportou, né, apoiou mais de 100 projetos em diferentes áreas.
na área de agrobusiness, na área de energia, agroenergia, na infraestrutura de laboratórios e diversos outros projetos. Destacamos aqui o projeto Pluricana, que foi um projeto de grande relevância, que envolveu 7 unidades diferentes da Embrapa, 13 universidades, mais 2 outras instituições da área agrícola que se aliaram a esse esforço, né, para fazer melhorias genéticas na cana-de-açúcar. Tivemos também dezenas de projetos nos últimos 15 anos dedicados ao biodiesel, à estruturação de uma biorefinaria e até mesmo o propano verde, que foi um projeto desenvolvido em 2013. Temos ainda alguns casos de sucesso de outras ações mais voltadas para a área industrial, né, com o Centro de Tecnologia Canavieira, com investimentos em biocombustíveis, em biomassa na GranBio, numa engenharia de metano ambiental, na área agrícola, na área agroindustrial, né, na desenvolvimento de cana-de-açúcar transgênica, apoio a inovações na área de biotecnologia com a Solo Sapiens, a Cerradinho Bioenergia, uma outra empresa apoiada para fazer manejo de múltiplas produções agrícolas numa mesma área, e o Inova Agro, com alguns também casos de sucesso com a indústria de roçadeiras Avaré, né, no desenvolvimento de equipamentos, no desenvolvimento de infraestruturas para a área agrícola. Bom, e chegamos então nesse momento em que estamos celebrando uma parceria Brasil-Alemanha. Essa parceria foi construída há algum tempo e nossos companheiros vão falar em mais detalhes. E aí, vamos falar de como nós podemos trabalhar junto, foi falado agora há pouco. Eu acho que no futebol isso não é um bom exemplo, mas, com certeza, na área de bioeconomia, nós temos muito o que fazer em conjunto. E é por isso que, no ano passado, no evento do Green Rio, presencial, não tínhamos naquele momento a pandemia que nos atrapalha tanto hoje, nós conseguimos celebrar uma assinatura de um memorando de entendimento entre a FINEP, a FZJ, a FNR, e eu peço desculpas porque eu não consigo falar o nome dessas instituições em alemão, é uma fraqueza ainda, tenho que aprender. Mas foi uma satisfação em 2019 nós celebrarmos esse memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento depois foi desdobrado em algumas reuniões, em várias e várias trocas de e-mails, de documentos, e que nós conseguimos chegar agora, em 2020, nesta chamada conjunta. Então, temos um documento conjunto, redigido em português e em inglês, em que ali estão as bases dessa nossa chamada. Ali estão as informações relevantes para ambos os países, para nós desenvolvermos os nossos instrumentos legais próprios, já que tem a burocracia alemã e a burocracia brasileira são diferentes, mas nós conseguimos chegar num documento conjunto de comum acordo. Qual é o modelo desta cooperação? É um modelo de cooperação entre instituições brasileiras e instituições alemãs. O que chamamos de instituições? Podem ser empresas ou instituições científicos tecnológicas, né? Organizações de pesquisa. Nós podemos fazer qualquer combinação desse quadro que nós estamos vendo aí à frente. Podemos ter uma empresa brasileira com uma empresa alemã, ou um centro de pesquisa brasileiro com uma organização de pesquisa alemã, ou uma empresa brasileira e um centro de pesquisa brasileiro com uma empresa e um centro de pesquisa alemãs.
qualquer combinação é possível, desde que tenha um parceiro brasileiro e um parceiro alemão. Qual o objetivo disso? Os nossos objetivos específicos são implementar, expandir, fortalecer essa cooperação, né, Brasil e Alemanha na área de bioeconomia. É buscar soluções sustentáveis, economicamente, socialmente e ambientalmente, que tragam ganhos para ambos os países, né? E, principalmente, promover a geração do conhecimento, da inovação tecnológica e de serviços baseados no uso racional da biodiversidade. As duas áreas de foco do nosso trabalho, em que nós estaremos buscando ali estimular a pesquisa estratégica e o desenvolvimento de parcerias para a inovação, estão nas áreas de uso industrial de biomassa e utilização de plantas aromáticas e medicinais. Ok? Nas chamadas, vocês verão, quando acessarem a documentação, os detalhes mais específicos de quais são os tópicos de interesse dentro da área do uso industrial de biomassa e da utilização de plantas medicinais e aromáticas. Em função das diferenças burocráticas, como eu já disse, né, aqui no Brasil nós precisamos fazer duas chamadas. Então, nós temos uma chamada focada para o apoio ao fomento às ICTs, as instituições científicas e tecnológicas, em que nós vamos estar ali aportando R$4.650.000 a recursos advindos tanto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, como do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E temos um segundo edital, que está disponibilizado a partir de hoje também no nosso site, que é um edital para subvenção para as empresas, no mesmo valor e também com o mesmo financiamento. Vocês verão que os editais são muito similares em termos dos assuntos de interesse, da forma de avaliação, mas por questões legais e por questões de natureza dos recursos, eles precisaram ser divididos em dois. Em termos de marcos, né, temos ali como marcos importantes de datas, né, hoje, o nosso lançamento da nossa chamada conjunta, em que nós finalmente conseguimos colocar, né, lançar e graças também ao apoio da Beatriz, da Green Rio, nós estamos podendo fazer esse lançamento aqui hoje num fórum virtual, que esperamos ter muita gente nos assistindo. Essa chamada vai ficar aberta e nós estaremos abertos a receber as propostas até o dia 19 de março de 2021. Esse é o prazo para que as empresas e para que as instituições de pesquisa apresentem à FINEP as suas propostas aqui no Brasil e a PTJ e a FNR lá na Alemanha. Depois disso, entra numa fase de avaliação de mérito, uma fase de qualificação, aqui no Brasil e na Alemanha, vão ocorrer paralelamente, até que esperamos chegar no período ali, final do mês de agosto, início de setembro de 2021, quando nós iremos nos reunir, as equipes brasileiras e alemãs, para fazer uma análise de mérito conjunta. E aí sim, elencar aqueles projetos que serão que irão receber os recursos de apoio. E esperamos divulgar lá no dia 14 de setembro de 21 esse resultado final. Lembrando que as empresas e instituições brasileiras vão submeter as suas propostas aqui no Brasil e receberão o apoio financeiro da FINEP aqui no Brasil. E as empresas e ICTs alemãs
submeterão suas propostas na Alemanha e receberão os recursos também lá na Alemanha, embora eles tenham que fazer e demonstrar que estarão trabalhando juntos no mesmo projeto. Ok? Bom, essas eram as nossas palavras nesse momento. Agradecemos mais uma vez a possibilidade de estarmos aqui participando desse evento e desejamos a Green Rio, desejamos aos nossos parceiros um excelente trabalho. Muito obrigado. Marcelo, eu que agradeço. Eu sei o quanto você se empenhou para que para que esse momento fosse um sucesso. E, mais uma vez, parabéns pelo magnífico trabalho que a FINEP faz. Você sabe, pode contar conosco para promover, sempre que possível, o quão estratégico a FINEP é no desenvolvimento da bioeconomia. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria de passar a palavra, então, para a doutora Verônica Jablonowski. Welcome, Verônica. The floor is yours. Thank you very much, Bia Costa. Muito obrigada, Bia Costa. Vocês estão com a minha apresentação? Muito obrigada. Muito bom dia, senhoras e senhores no Brasil. Boa tarde aos representantes da Alemanha. Meu nome é Maria Verônica Jablonowski. Eu faço parte da divisão da bioeconomia no Projeto Julius. Uma das minhas principais responsabilidades é a gestão da coordenação do instrumento Bioeconomy International, que já foi mencionado hoje. E hoje temos o prazer de anunciar essa chamada pública na área da bioeconomia. Será gerenciado pela BMBF, pela divisão de bioeconomia. Porém, não é o único financiador no lado alemão. Como vocês já sabem, há 2 ministérios, o Ministério da Educação e Pesquisa e de Alimentação e Agricultura. E a mesma coisa do lado brasileiro. O programa da BMEL vai ser apresentado pelo meu colega na próxima palestra. Foi um grande histórico até chegarmos à chamada hoje. Então, eu gostaria de começar com um pequeno histórico. Apesar já terem ouvido um breve histórico lá do BMEL. Foi iniciado com a assinatura de um memorando de entendimento durante consultas governamentais em agosto de 2015. Depois foi estabelecido um comitê diretor. Demorou bastante tempo para o primeiro encontro, que foi em Campinas, em novembro de 2017. Então, tomamos uma decisão também, foi formalizada a inclusão do BMEL. Em maio de 2018, os 2 ministérios já tinham uma apresentação junta e organizaram um workshop. Nós discutimos o conteúdo e em setembro de 2019, o comitê se reuniu mais uma vez, a segunda vez, para decidir os tópicos. A inclusão, então, do mapa também foi formalizado nesse momento. Agora, estamos aqui, um ano depois de um ano de discussão, coordenação, planejamento, e o que foi atrasado um pouco por 6 meses de pandemia, e aí conseguimos chegar ao dia de hoje. E o programa é o seguinte, é bastante simples. Sabemos que a implementação de uma bioeconomia é um processo longo e só é possível num contexto global. Então, a cooperação internacional é inescapável. Para a Alemanha em particular, mas também para muitos outros países, os financiamentos, as
oportunidades são reais. Então, o BMBF estabeleceu em 2012 esse programa, ainda sob a forma da National Research Strategy Bioeconomy 2030. As condições continuam abertas e o instrumento é flexível. Nós temos parceiros alemães que contribuem com parceiros no mundo inteiro. Não temos cofinanciamento que é separado. Também iniciamos uma colaboração com organizações de financiamento e desde 2014 estabelecemos módulos bilaterais, sempre com outro país. E nessa chamada, estabelecemos uma chamada com o Brasil e o lado brasileiro é representado pelo FINEP. Os tópicos são muito abrangentes, não estamos limitadas a áreas específicas, só precisa ser bioeconomia. Nós já ouvimos do senhor Bortolino o tópico do uso industrial de recursos. Há produtos que podem ser desenvolvidos para novas funcionalizadas. Então, deve haver valor agregado com base em matérias-primas de culturas grandes ou pequenas pelo interesse mútuo do Brasil e Alemanha. Podem ser de silvicultura ou agricultura. Também utilizando cadeias de valores biológicas já existentes e também otimização de processos e intensificação. Yeah, and again, one more slide, please. Mais o próximo slide, por gentileza. A segunda área tem a ver com as plantas aromáticas e medicinais. Aqui, o mapeamento dessas plantas para a caracterização da diversidade genética, tanto do ponto de vista da genótipo como fenótipo. Também desenvolvimento da produção, processão e comercialização de plantas medicinais e aromáticas e seus derivados. E também avaliação, seleção e caracterização de plantas de alto valor com produtos primários de alto valor agregado para aplicação industrial. Esse segundo só vai ser financiado pelo BMEL. Eu já falei que o conceito da Bioeconomy International é bastante abrangente. Isso também vale para a chamada conjunta com o Brasil. Vocês já ouviram do senhor Bortolino? A gente não limita ao número de parceiros. Você pode ter um consórcio de 1 mais 1, mas outros parceiros também, com consórcios maiores. Precisamos somente de um parceiro alemão e um parceiro brasileiro, que sejam os coordenadores do projeto, que serão os pontos de contato de cada lado e estarão responsáveis pelo gerenciamento do projeto. A participação da indústria é possível e muito bem-vinda, porém não é obrigatória. Próximo slide. Não, desculpa, podemos voltar? 2 para trás. Mais umzinho, mais um slide para trás. Muito bem. Um critério muito importante é que o projeto esteja equilibrado em termos de carga de trabalho. Outro aspecto é que eles estejam orientados à aplicação, ou seja, exploração científica e econômica nos 2 países. Então, o que é bastante natural, deve criar valor agregado para ambos os lados, Brasil e Alemanha. Esse é o último slide, tem relação com a administração. Algumas coisas devem ser consideradas práticas. Em primeiro lugar, a apresentação deve acontecer paralelamente, tanto no Brasil quanto na Alemanha. Então, há modelos disponíveis. Na Alemanha, temos aqui a plataforma que podem ver na tela, www.bioeconomy-international.de 2021, para todos os candidatos alemães, tanto para área 1 quanto área 2.
eles não poderão decidir qual o ministério que vai financiar. A língua, o idioma é inglês das propostas. É preciso colocar informações básicas diretamente no sistema de apresentação. A descrição do projeto, que tem os textos maiores, podem ser carregados no sistema com PDF. Temos também um modelo com o número máximo de caracteres. Você pode criar também um fact sheet. E, no final, apertar o botão de validação se tudo estiver completo. No final, você pode até apresentar várias propostas e pode editar também. Você pode apresentar várias vezes, mas somente a última versão ficará guardada no sistema. E meu último comentário é: não perca a data, que é 19 de março de 2021. Fecharemos às 17 horas, horário da Alemanha, nesse dia. Muito obrigada. Muito obrigada, Verônica. Você foi muito clara. Obrigada, Verônica. Foi muito clara a sua apresentação e muito objetiva. Eu convido todos a aproveitar essa excelente oportunidade de promover iniciativas que melhorem o planeta. Agradeço muito. Nós vamos divulgar depois no site do Green Rio. Para quem quiser mais informações, essa apresentação estará disponível, assim como todas as demais. Eu passo imediatamente a palavra para o Philip. Philip, é um prazer revê-lo e seja muito bem-vindo mais uma vez ao Green Rio. Por favor, a sala é sua. Thank you very much, Bia. I hope everybody... Muito obrigado, Bia. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Senhoras e senhores, é um grande prazer falar aqui hoje. Karina Lemke deveria fazer essa apresentação. Ela pede desculpas, não pôde estar aqui por razões pessoais. Ela seria a pessoa mais certa, mais adequada, mas eu acho que eu vou conseguir fazer essa apresentação e espero que seja satisfatório para vocês. É um grande prazer estar aqui mais uma vez na Green Rio, apesar de eu não estar no Rio, né? Próximo slide, por gentileza. Thank you. I want to give Eu gostaria de dar uma apresentação bastante breve da nossa organização. Nós temos um programa no Ministério da Alimentação e Agricultura, então temos projetos na área da bioeconomia, mas na parte não alimentar. E nós fazemos o seguinte: a gente provê informações e bioserviços em várias áreas, em bioenergia ou uso industrial de produtos baseados em biologia. E organizamos eventos e temos publicações em assuntos relacionados. E temos também as atividades internacionais com a União Europeia, onde participamos de iniciativas como essa, ERANETS, aqui na Europa. Então, temos muita experiência na cooperação transnacional, por exemplo, a cooperação com a biotecnologia industrial ou no setor de civicultura, para valor na civicultura, e vimos trabalhando com a PDJ, Ministérios Brasileiros, cooperação com o Brasil, e agora podemos finalmente publicar a primeira chamada pública conjunta. É uma grande satisfação participar disso. Passemos ao próximo slide. Thanks. As already said, the funding program is the funding O programa de financiamento de recursos renováveis, que também é de onde virá o financiamento para essa chamada. Em primeiro lugar, tem um foco nacional, mas
também fazemos financiamento transnacionais. Então, para essa chamada específica, já que já foram mencionados pelo Marcelo Bertolini e a Verônica, ou seja, o uso industrial de recursos renováveis e também plantas aromáticas e medicinais, financiados a primeira por os 2 ministérios e o segundo pelo Ministério da Alimentação e Agricultura. Já ouviram da Verônica como apresentar suas propostas? Uma vez que você tenha um consórcio e você já tem uma ideia, seria muito importante entrar em contato com os pontos de contato nacional, com a FINEP, por exemplo, o mais rápido possível para a gente descobrir se a sua ideia está dentro do escopo, para que não percam tempo e tenham propostas bastante robustas. Passemos ao próximo slide. Aqui, então, vocês já conhecem esse cronograma, o Marcelo já mostrou, então eu vou passar rapidamente, então, o lançamento da chamada hoje. Em seguida, há 5 meses para os concorrentes para fazer a concepção, escrever suas propostas, e a chamada vai ser fechada no dia 19 de março do ano que vem, e depois temos, então, a verificação da habilitação, e depois a avaliação de peritos, informação de quais projetos irão receber o financiamento, lá pelo mês de setembro de 2021, e esperamos, então, começar os projetos no final do ano que vem ou no início do ano de 2022. Então, o financiamento é de 9 milhões de reais por parte do Brasil e 2 milhões de euros pelos parceiros alemães. Que vem 1 milhão do BMBF e 1 milhão do BMEL. E não são reembolsáveis. É um apoio financeiro não reembolsável. Próximo slide. Para avaliação, há 3 critérios divididos em 3 seções: a qualidade técnica e o grau de inovação que será avaliado, a habilitação do consórcio e da gestão do projeto, e depois os resultados, a produção e a exploração, como já foi apontado. É muito importante que a exploração econômica e científica seja bem demonstrada. É isso que vamos procurar nas propostas. Passemos ao próximo slide. O sistema de pontuação vai estar descrita no texto da chamada. Vocês vão achar na FNR, no PTG, na Green Rio, que eles também vão publicar os links nesses sites. Então, procurem no texto, no edital da chamada para essas informações. Teremos, então, uma lista classificada e aí vamos financiar de acordo com a disponibilidade de recursos. Uma vez que os recursos, então, terminarem, vamos parar ali na lista, ou seja, vai ser através de uma lista hierarquizada. Aqui, mais informações nesses links. No site do BMEL, outro no BMBF e também no nesse sistema de apresentação eletrônica, os contatos do PTJ é a doutora Verônica Jablonowski e a Karina Lemp, que não pôde comparecer hoje, mas que será o seu contato aqui no FNR. E agora o último slide. Agradeço muito a atenção de todos. Eu espero que muitas propostas para projetos interessantes sejam apresentadas. Vai ser um grande prazer recebê-las. Pode dizer a Karine que ela foi muito
muito bem representada por você. Apresentação ótima. Conforme eu já tinha dito e algumas pessoas estão perguntando, essas apresentações estarão todas disponíveis no site do Green Rio. Então, como o Filipe recomendou, quanto mais cedo vocês enviarem, melhor, para que possa ser analisada a elegibilidade do projeto. Eu desejo sucesso a todos que vão postular essa oportunidade de participar desse edital. Nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto, porque só para dar tempo de beber uma água e voltar, porque agora vocês vão ouvir justamente especialistas do Brasil e da Alemanha falarem sobre os tópicos do projeto, sobre biomassa, sobre plantas medicinais e aromáticas, e também nós vamos ouvir falar sobre saúde do solo, que, embora não seja contemplada no edital, é um tema transversal, tanto para um quanto para outro. Então, eu recomendo que vocês aguardem, porque nós vamos ouvir grandes especialistas falando sobre esse tema, que já vão preparar vocês que estão interessados em enviar projetos. Então, agora, um rapidíssimo intervalo de 1 minuto. Não saia daí, voltamos já.